estamos aqui novamente no segundo episódio do Pod Live. Trouxemos aqui hoje Gabriele Camilo. Seja bem-vinda. Obrigada. Fala, Félix. Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia mais uma vez. Obrigado por ter topado, Gabi. Espero que seja bom para todos. Foi um prazer. Obrigada pelo convite, primeiramente. Lucas. Ó, já sabe que comigo não tem esse negócio de disse-me-disse, mandar aqui um roteiro, vou mostrar aqui para vocês. Nossa, é muitas folhas, hein? E a fonte tá maior. É isso aí, das duas, gente. Ou a gente tá ficando cego ou tem muito assunto. Vamos lá, Gabi. Mulher, graças a Deus, Graças e muito a bem Deus. sucedida. Sim. Certo? Porque eu sou do time de que não sou feminista, não. Porque eu não gosto de cabelo no sovaco, né? Não sou dessa maneira, não. Mas sou Começamos feminista. bem. Começamos bem, já com papas na Mas eu língua. amo ver uma mulher bem-sucedida. Vamos lá, Gabi. Mulher, mãe, compartilha de fato a vida real. Inclusive, todo mundo que me pergunta, porque eu vendo bastante a Gabi, né? Eu falo que ela tem que ser minha agenciadora, inclusive, que ela me vende muito. Muito. E eu sempre falo que o legal da Gabriela é que você vende a sua vida real. Sim. Né? É a verdade nua e crua, na verdade. Verdade nua e crua. Inclusive, depois eu vou te perguntar uma polêmica que tá rolando aí na Ih, internet. meu Deus, algumas. A mais atual. Mas a mais atual eu vou te perguntar em breve. Vamos lá, diz pra mim. Não, diz pra você, porque eu me perdi aqui. Agora diz pra você que você quer esse negócio de seguir aqui. Não, eu acho que a gente Ela pode fica começar nervosa. literalmente pelo começo. Tá. A gente sabe que Nossa. você não nasceu Isso blogueira. aí, pode botar naquele cortezinho. Lógico. Você não nasceu blogueira, a gente sabe disso que é uma estrada construída. Sim. Então eu queria saber da sua infância, que não tinha internet, né? Como é que foi esse Sim. processo, como é que era naquela época e como você vê isso hoje, né? Até porque você tem a Cecília, que é sua filha também. Sim. E é um mundo totalmente diferente do que você viveu, né? Como você era na sua infância, nesse sentido. Era bem diferente do que é hoje, porque realmente a gente não tinha... A internet era uma coisa que, nunca sequer tinha passado na minha cabeça quando eu era criança. Mas é uma coisa que eu sempre tive em mim, gente, desde pequenininha. Eu sempre quis ser famosa. Sempre. Aquela música da Kelly Key... eu quero ser famosa, ser uma grande artista, gravar comercial. Eu dançava aquilo e eu falava assim, um dia eu vou ser famosa. Então hoje, assim, pela minha carreira, por tudo que tem fluído, por tudo que está acontecendo, eu vejo que esse meu sonho de criança, um dia, eu tenho total certeza que vai se realizar. Não, já é, né, Gabi? Aliás, tivemos até um casamento no G1. É verdade, paramos no G1, viralizadíssima. Exatamente. Eu só nunca pensei que seria... Eu sempre achei que eu fosse ser atriz. A Bruna Marquezine sempre foi a minha inspiração. Eu olhava pra ela... Mas gosta de atuar ou só pensava? Eu só pensava. Eu já fiz teatro, assim, mas pouquíssima coisa. Mas eu sempre soube que a fama, ela ia aparecer pra mim em algum momento. De alguma forma, ela ia chegar até você. E hoje eu vejo que tá indo pro lado de influenciadora mesmo. E além dessa parte influenciadora, a parte de atividade física, né? De vida fitness ali, desde criança também sempre fez ou não era uma prática que você tinha? Não tinha, porque a minha família nunca foi desse meio. Então, a minha mãe nunca foi muito incentivadora disso. Acredito também que porque da realidade onde a gente veio não era algo comum, né? A gente não olhava para isso. Quando eu era criança, eu queria muito fazer balé, porque todas as minhas amiguinhas da escola faziam balé, eu queria muito fazer, mas a minha mãe não tinha condições de pagar para mim. Ela já pagava a escola, fazia o esforço dela o máximo possível, e aí essas minhas amiguinhas da escola faziam balé, eu queria muito fazer, mas ela não podia pagar. Era uma realidade mais distante. Era uma realidade bem mais distante. Inclusive hoje, quando eu pago o balé da Cecília, quando eu vejo a apresentação da Cecília, eu falo assim, meu Deus... É uma realização muito grande pra mim. Me vejo muito nela. Ela, na verdade, miniatura. Escrita, né? Realmente, além da parte da dança, né? Mas assim, em questão de esporte, nada. Nunca fez parte da minha infância. E também custou muito a fazer parte da vida da minha mãe, porque a minha mãe começou a se movimentar, a procurar cuidar mais dela através de mim. A minha mãe me inspirou em muitas coisas e eu inspirei minha mãe nisso. Então eu me sinto muito orgulhosa em ver quem a minha mãe é hoje em relação a cuidar da saúde e saber que eu plantei uma sementinha ali, sabe? Não, e é legal até que você não planta uma semente só em casa, né? Você planta uma semente para uma galera. Uma galera, sim. E na tua infância, assim, qual é um marco, uma lembrança que você tem que hoje que mostra, assim, que te lembra hoje como uma virada, assim, de chave? Olha... Pode ser até na adolescência. Eu acho que é mais na adolescência, assim. Na verdade, eu tive algumas experiências na minha vida, da minha adolescência, que pra mim foi algo que eu olhei e falei assim, eu não quero ser esse adulto, sabe? Eu tive duas experiências que foram muito marcantes pra mim. Uma
de quando eu fui assediada num ponto de ônibus. Adolescente? Adolescente, eu tinha 13 anos. E aí eu cheguei muito abalada para contar isso. E uma pessoa que virou para mim e falou que eu não deveria estar saindo com a roupa que eu estava saindo. Por isso que aquilo tinha me acontecido. Frase clássica, né? Sim. E aí, até hoje, exato. E assim, eu tinha 12, 13 anos, malícia nenhuma, sabe? Aquilo me feriu muito grande. Eu tenho certeza que essa pessoa não lembra que me falou isso. Mas é uma coisa que eu carreguei pra mim. Eu falei assim, não, esse adulto eu não quero ser. Então, desde daquele momento, eu sabia que eu não queria me transformar naquilo. E também, desde aquele momento, eu sabia que a culpa não era minha. Eu não fui, nunca... Você já tinha essa visão? Eu já tinha essa visão. Porque antigamente a culpa ainda era muito era muito nossa. Mas assim, eu sempre tive isso em mim. Eu falei assim, eu sei que a culpa não é minha, eu não fiz nada. Errado foi esse homem. E quando eu ouvi essa frase, eu falei, isso de fato não é o que eu quero me tornar. Inclusive, hoje você levantou uma bandeira, levanta ainda uma bandeira sobre isso, né? Sim. E quando você falou isso pra sua mãe, não sei se você falou também, não sei se você tá falando a primeira vez. Eu não falei. Não falou. Primeira vez? Eu nunca falei. Primeira vez. Eu sempre tive muita dificuldade. A minha mãe sempre quis ser muito minha amiga, mas eu sempre tive muita dificuldade de ver a minha mãe como uma pessoa ali que eu pudesse contar, sabe? Hoje não. Hoje a minha mãe, nossa, é meu braço direito e esquerdo, se não fosse por ela. Mas eu acho que quando a gente é adolescente, a gente tem esse meio distanciamento ainda, distanciamento, né? Coisas muito pessoais, às vezes, que a gente então acha. eu nunca falei isso pra ela, assim. Mas também não foi algo que me feriu. Foi algo que eu olhei e falei, eu não quero nunca ser essa pessoa. Porque eu acho que, principalmente quando se trata de uma criança, um adolescente, quando a gente vai falar algo, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente oferece. Sim. Porque eu precisava de acolhimento naquele momento, eu não precisava de julgamento. 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez mesmo que você falasse com a sua mãe sobre isso, ela não saberia nem como... Provavelmente não saberia como acolher. De certa forma, né? Sim. Claro que ela ia fazer o papel dela de mãe, mas não seria... Sim. Talvez que você estivesse precisando ouvir na hora. Não, no momento, sim. E conta pra gente, assim, da sua juventude ali até a sua maternidade, quem era a Gabi? O que a Gabi fazia? O que a Gabi buscava? Olha, o que ela gostava de fazer. A Gabi, do períodozinho ali, assim, até eu engravidar, a Gabi era louca. Eu gostava de sair, eu gostava de zoar, gostava de dançar. Acho que eu sou louca, gente. Vou até beber uma água. Eu vou te falar, eu vivi muito, gente. Eu tenho... Eu vou falar um medo agora aqui, meu, inclusive. Eu tenho medo... da primeira vez. Da filha viveu o que você viveu. Não, só eu sei que ela vai fazer. Eu tenho medo de parar no Big Brother. Gente, se um dia eu parar no Big Brother, amigos de antigamente, não exponham as minhas fotos, os meus vídeos, por favor. Guardem isso pra vocês. A gente já pode fazer até um arquivo confidencial no próximo programa. Arquivo confidencial, gente. A gente ter conteúdo pra quando ela entrar no Big Brother já jogar na rede. Eu vivi muito. Eu sempre gostei muito de dançar, de sair. Sempre fui muito livre, sabe? Eu sempre gostei. Vamos sair? Vamos. Vamos viajar? Vamos. Eu sempre fui muito, assim, muito livre, muito de fazer amizade. Sempre fui muito feliz, muito risonha. Então, assim, na minha juventude ali, eu não pensava muito em futuro também. Não é algo que eu nunca fui muito centrada em relação a fazer planos e, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Não, Eu sempre vivi muito intensamente. Eu sempre fui muito... A minha mãe sempre fala, você é muito 8 ou 80. Ou tá muito feliz ou tá arrasada. Extremo. E tal. Meu Deus, o mundo acabou. Intensa, né? Intensa demais, demais. Mas eu vivi muito, assim, eu era muito de sair pra festa, essas coisas. Eu sempre gostei muito. E o que te fez contar a tua rotina na internet? A minha maternidade, com certeza. Quando a Cecília nasceu, foi um período muito difícil para mim como mulher, né? Eu sinto que eu perdi... Eu acho que todas as mulheres, na verdade, passam um pouco por isso. A gente perde um pouco da nossa identidade. A gente tá se redescobrindo, né? Tudo novo, né? Tudo novo, tudo é novo. Tanto que eu olhava pro meu guarda-roupa todo me servia, mas eu colocava, parecia que não era eu. Mas você sempre foi essa pessoa vaidosa, que se via, queria estar... Sempre fui. Então a maternidade mexeu em vários sentidos além disso. Exato. Tanto que eu entrei na academia, eu tinha 16, 17 anos. Era bem novinha, mas eu sempre gostei de me cuidar, sabe? Sempre gostei de... Não tinha uma rotina de treino, não, mas eu sempre gostei de ir à academia, do ambiente. Isso aí. Então, assim, eu colocava a roupa, ela me servia, mas parecia que não era eu. Que eu tinha me perdido, de fato, ali. Então, assim, quando eu me vi vivendo isso, eu falei assim, e se eu compartilhar isso no meu Instagram? Era o iníciozinho, isso foi 2019, 2020.
2019. E aí, quando eu comecei a contar... E outra coisa também, que eu nunca tive medo do julgamento alheio. Mas você já pensava em ser mãe? Não, esse foi o meu iniciozinho da maternidade mesmo, Então, mas quando a você sempre Cecília sonhou em nasceu. ser mãe? Ah, não. Não, nunca foi. Quer dizer... Não, porque eu tenho a Helena aqui do meu lado, que é um exemplo disso aí, né? É. Ela tem 2 filhos hoje. E não planejava, dela, né? depois. Não, eu sou uma Mas você pessoa se transformou assim. depois, Eu nunca sonhei em ser mãe, nunca, tipo assim, sonhei em construir uma casa. Sonhava em casar, mas pela festa. Mas sonhava em casar, em construir uma família, mas assim, né? Eu tenho amigas que, nossa, Sonham, achava... né? Era o sonho, né? O nossa, intuito da mulher vida. como- grávida. Mas eu se eu não tivesse filho, Tudo bem. bem. tudo bem. Assim, era uma opção, né, que eu acredito divina, né? Que cada um a gente constrói trilha os caminhos que já foram programados, escritos, e tava tudo bem. Eu engravidei do meu primeiro filho, eu descobri com 6 meses, eu tava dando aula de jump, né? E engravidei do Murilo. O Murilo foi mais programado, porque Wagner não abria mão de ser pai novamente, né? Tinha o Vitor Hugo, não abria mão de ser pai novamente. Falei, então vou ter filho para ontem. E aí eu lembro de ligar pra médica, tá numa consulta online, e a médica falou, desse jeito que esse exame aí, vai engravidar não, já estava grávida. Então, assim, engravidei e eu falo, olha, não nasci para ser mãe. Então, assim, tenho amigas que eu posso listar para você que são mães, assim, perfeitas. Caraca, tu fala assim, nasceu para isso, né? Eu não nasci para isso. Não, mas eu acho que eu cumpro o melhor papel. Então, mas eu acho que o perfeito também tá dentro desse quadro, né? Você não precisa ser... O que é a mãe perfeita, né? O que é um padrão? Eu acho que dentro do que você oferece para os seus filhos hoje é a perfeição. Como diz Dona Selma, minha mãe, não tem um livro dizendo como ser mãe, verdade, né? Não tá lá escrito, sim, não tem uma certo, receita. errado, uma porque cada criança tem um jeito, né? Então, assim, mas eu falo, eu cumpro o meu papel da melhor forma que eu posso cumprir. Mas eu não nasci para aquilo, para aquela maternidade. Você não sonhou com aquilo. Eu levava Vitor Hugo pro judô, e essa parada é até engraçada, que o Vitor Hugo chegava no judô, o kimono tava lá na academia, pega o kimono, e não sei o que. Aí veio a Mariana, que é mãe de um amiguinho do Vitor Hugo, abri uma sacolinha, aí tava escrito assim, Nicolas. Aí abri o kimono, dentro do kimono tinha uma camisa para o kimono. Camisa que tinha da escola. Aqui então tava, né? Aqui tava usando. Então é isso, eu sou essa pessoa a minha prática. pergunta foi no contexto que você falou agora há pouco, que a maternidade, você começou a postar na internet depois da maternidade. E uma frase que eu ouvi da Helena, porque a gente ama há muito tempo, antes dela ter filho, ela me falava, graças a Deus eu tive Vitor Hugo, que é o primeiro, né? Porque senão eu não tinha academia que eu tenho hoje. Não, a academia que aí tem esse poder de mudança, né? Isso é muito real. Porque vira uma chave, né? Sim. Exato. Você tem alguém para criar, você tem alguém para dar conta. E aí, como eu falei, eu nunca fui uma pessoa que pensava muito no futuro, eu passei a ter que ser essa pessoa. Essa história se conecta de vocês duas, sim, né? Assim, a gente não escolhe ser mãe, mas a maternidade aparece pra gente e a gente precisa simplesmente se virar. Se virar nos 30, e aí, por mais que toda aquela liberdade, né, que você tinha antes de ir e vir isso fazer o que você quiser. Isso foi problema pra você? Gostava muito de sair, por exemplo, e aí do nada... A questão de não sair não era mais um problema, era mais a questão de não me reconhecer mesmo. Porque eu fiquei muito perdida, assim... Nossa, completamente perdida. A gente se sente vulnerável. Vulnerável. Né? Eu me senti... exatamente, acho que essa é a palavra, vulnerabilidade. A gente se sente completamente vulnerável e é um período muito delicado, sabe? E nesse período, como eu disse, eu nunca tive medo do julgamento alheio, e por isso que eu comecei a compartilhar isso na internet, porque eu falei assim, não estou bem, tá sendo difícil para mim, eu vou falar sobre isso. Isso é normal, né? Normal, mas hoje em dia a gente ainda escuta muitos falar sobre isso. Mas há 6 anos... É porque eu acho que há 6 anos atrás era tudo romantizado, né? O puerpério não existia, né? Assim, não tinha aquele negócio tipo... caraca, fulano foi não mãe. Tinha nome, não se falava sobre isso. Tem doula que vai até você, que pode te abraçar dessa forma, pode te ajudar. E as pessoas também hoje, elas compreendem mais porque tem estudos, fala-se muito sobre isso. Essa informação também tá mais isso rápido. Ajuda demais. Agora, quando a Cecília nasceu, 2019, gente, nossa, o que tinha na internet era a maternidade romantizada, nossa, né? Maravilhosa, Ideal, eu sou muito mais feliz, não sei o quê. E aí, quando eu via isso, gente, eu chorava.
dia porque e você se coloca noite. no lugar que, tipo, eu tô vendo isso aqui na internet, ou aquela mãe da internet tá Exato. fazendo perfeição. E eu tô não aqui tô tentando dar sentindo mamar, por isso, exemplo. exato. Eu Não falava tô assim. conseguindo. A que- Cecília chorava muito, né? Cecília, gente, a Cecília, ela não chorava. A Cecília, era difícil de saber o momento em que ela não estava chorando. A Cecília era uma criança, um bebê extremamente choroso, um bebê que só queria colo, ela só queria mamar. E ela, meu Deus do Eu acho que você céu. não sabia se era mamar, se era brincadeira, se era dor, Não sabia, não tinha como saber. E aí eu ficava assim, como que. Porque assim, eu não sonhei em ser mãe, mas quando eu descobri que eu tava grávida, eu queria muito que fosse uma menina. Eu queria, falava, vou fazer penteado, Idealizou vou algumas brincar, não coisas. sei. Então, quando ela nasceu, eu falei assim, gente, mas eu queria viver isso. Como assim? Eu não tô extremamente feliz, como assim? O que mudou, né? Sabe, eu falei, tô sendo ingrata, Nossa, e quando eu comentava isso com alguém, falava, mas você tem que agradecer, porque sua filha tem saúde. Você tem que agradecer, porque tem tanta gente que quer ser mãe e não consegue, você tem tudo. Como assim você não tá feliz? E eu ficava, não bastava o meu julgamento, ainda tinha o julgamento É a ali. interferência do outro, né? Exato. E aí, quando eu comecei a postar isso, foi quando, foi assim, foi muito incrível, porque eu comecei a ter um retorno de outras mães falando, muito obrigada por falar sobre isso, porque eu achei que eu estava sendo uma péssima mãe. Eu achei que eu não amasse meu filho. Eu achei que só eu estava sentindo isso. E aí eu criei um grupo no WhatsApp com mais de 100... Tivemos encontros. Teu foco no começo, então, era a maternidade, Maternidade, na internet. Não tinha nada a ver com 100%. atividade física. Não, até porque quando a Cecília nasceu, eu não malhava. Quer dizer, eu malhei Não com o foco até... que você tem hoje. eu malhei até o 6º mês da gravidez. Bastante. Eu lembro que a Helena até que ficava puxando minha orelha, porque falava que eu tava dançando demais na aula do Marlon, e não podia sacudir, não sei o quê. E rebola, não sei o quê, pelo amor de Deus, Ela vai parir aqui. Ela é intensa na dança. E aí, o que acontece? Eu não tinha mais... Aí eu tinha que escolher. Ou eu montava um enxoval da Cecília ou eu pagava academia. E aí eu escolhi montar um enxoval da Cecília, logicamente. Então saí E da você academia. trabalhava onde nessa época? Nessa época, grávida, eu trabalhava na escola. Trabalhava em crescer? escola. Não, era no... Aqui na Rua da Feira. Como é que é o nome daquela escola do comércio? Que era a creche do comércio. Ah, tá. Que era... Inclusive, há muitos anos... Gente, eu falo que as coisas elas acontecem pra mim de uma forma muito... É Deus na minha vida. Porque há muitos anos eu passava na frente daquela escola e eu falava assim, um dia eu vou trabalhar lá. Porque eu fazia faculdade de pedagogia e eu achava o intuito daquela creche incrível, que era para as mães comerciárias. Então, eu queria trabalhar não por ser uma escola, mas por ser um lugar onde as mães podiam deixar os seus filhos. Era a única creche aqui na cidade que funcionava no sábado. As mães pagavam um valor pequenininho, que era... Acho que era pro comércio ali, pro sindicato. E aí eu achava a proposta maravilhosa. Eu falava, gente, mas essa creche aqui ajuda as mães. Eu sei que a creche é um direito da criança e tudo mais, mas o meu olhar ali era, cara, a gente ajuda as mães, sabe? É muito se você incrível. Vê creche hoje em dia funcionando até 5, tu pega Nossa, com ela, horrível. trabalho, Exato, né? exatamente. Não, creche da prefeitura, sinceramente, eu não consigo entender. Não, também não Quem entendo. montou Aquele horário esse horário aí. não faz o menor sentido. Quem tu deixa criança, como é que eu faço pra pegar? Tu tem que buscar 4h30 da tarde. Né? Enfim. E aí eu trabalhava lá nessa época que eu engravidei. Aí eu tive que escolher sair, pagar a academia ou montar um enxoval. E fala, desculpa. Nada. E aí eu Fiz perdi. perder. Tá falando da creche que você passava lá, onde você trabalhava na época. Onde eu A trabalhava. gente tava falando sobre isso, que é a proposta. Aí eu comecei a compartilhar, né, isso na internet, montamos o grupo no WhatsApp, que foram com mais de 100 mães, a gente tinha encontros Tudo de ali. Petrópolis ou de Tudo fora? de Petrópolis. Olha só. Não, a grande maioria era de Encontro Petrópolis. presencial, assim, A vocês gente se tinha encontravam encontro mesmo? presencial, eu fiz no camisa, parque, não era? era no parque, eu fiz camisa. Essa história eu não sabia. Aham. A gente teve uma reportagem na Tribuna também. Eu não vou lembrar bem a lei que saiu, mas eu acho que foi uma lei que as mães que iam fazer o pré-natal, aí agora também teriam um acompanhamento psicológico, porque o certo, gente, seria exatamente isso, porque a gente vai mensalmente para ver como é que tá, a criança tá nascendo, tá crescendo direitinho, a gente só vê o bebê, a gente não vê a mãe. Não, e essa, eu não tenho poder de falar nisso, porque eu não vou ser mãe, não sou mulher, mas eu tenho muita amiga mulher, até da minha família, a maioria das queixas é exatamente essa. Onde eu me perdi, o que eu vou ser agora, onde eu estou.
Eu só tenho olhos Exatamente. não que não deva ter olhos pra criança, né? Não é esse o ponto. Mas E não eu, é né? só isso. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar da criança também? Exatamente. Onde entra? Né? E aí saiu essa reportagem na Tribuna, enfim, eu comecei essa movimentação toda na internet, e principalmente aqui na cidade com esses encontros, justamente por falar uma verdade que muitas vezes não era falada, mas era sentida. Eu sempre falei isso, gente, não é porque você não fala sobre que você não tá sentindo. Total. E o pior é você sentir e às vezes não ter com quem Isso é desabafar, pior ainda, porque quanto sabe? mais você guarda, né? Pior que vai Sim. ficando. Por isso que eu acho que a terapia é essencial em todos os momentos, inclusive durante a maternidade. Aham. E qual o teu maior desafio, assim, que você achou até hoje com a Cecília? O meu maior desafio, com certeza, foi ter que voltar para casa da minha mãe com a Cecília pequenininha. A Cecília tinha 1 aninho. Eu precisei voltar para casa da minha mãe. Você já tinha saído de casa, né, Sérgio? Já tinha saído de casa, morava com a Cecília já, e aí eu precisei voltar para casa da minha mãe. E essa foi a fase mais difícil para mim, porque eu sempre falei, vou Depois que eu saio sair de casa, e não não volto. volto mais. E a Parece minha que mãe dá 3 também passos, né? sempre falou isso para mim, saiu de casa, não volta mais. E aí ter que voltar para casa da minha mãe com uma criança no colo, gente, foi muito humilhante. Naquela época. Hoje, com muita terapia, graças a Deus, em dia, eu não olho mais esse momento com dor Doloroso, né? e nem com questão de humilhação. A minha psicóloga conseguiu me fazer entender que eu saí de uma situação que foi melhor pra mim e voltar para. Às vezes a gente dá um passo pra trás para. dois pra frente. A Exatamente. Helena já me falou isso em questão de trabalho uma vez, e é exatamente isso. A gente se sente tendo retrocesso mesmo de vida, né? Sim, Voltando nossa. E assim. É, você passou com isso com a gente na academia, né? Sim, total. E não Félix é uma foi vergonha, não é uma recepcionista, humilhação. Ele é jornalista, formado. Eu era jornalista, trabalhava numa empresa, tive burnout, né? Uma síndrome que não era muito falada também. Ela me ajudou muito na época, falou, não, vem pra academia, trabalha aqui. Aí ele teve um burnout, mas... Enfim. Ali o burnout é através do patrão. Não, que isso. Não falei qual é o patrão. Não, mas Não, é exatamente mentira. isso. A nossa visão de voltar pra trás, ela é muito... E ela sabota a gente, né? Sabota. E hoje eu tenho certeza que você olha no contexto e fala, se não fosse minha mãe, Nossa. eu não teria criado esse tão bem quanto eu Sim. tenho hoje. E assim, graças a Deus eu tinha para onde voltar, né? Porque isso também eu não conseguia enxergar por esse lado, porque existem muitas mulheres que passam por várias situações das quais eu passei e às vezes não tem para onde ir, gente, não tem para onde voltar. Eu tive o colo da minha mãe, eu tive a casa da minha mãe me acolheu com todo o amor, carinho e suporte que eu precisava naquele momento e graças a Deus por isso, mas assim, eu não teria visto isso se eu não tivesse feito terapia. E o que você acha, assim, essa sua relação com a Cecília em relação à internet? Você acha que você consegue dosar isso nela ou não? Então, é algo que faz parte ali do meu... da educação que eu dou para ela. Eu preciso ponderar e segurar e sempre fazer com que ela entenda que o fato dela ser extremamente conhecida, porque eu acho que a Cecília é mais conhecida do que eu, honestamente, porque a Cecília sai sem mim. Nossa, aonde a Cecília tá... uma vez, a madrinha dela, que é minha amiga, saiu com ela, foi no cinema. E aí, na porta do cinema, eu recebi uma foto da Cecília, assim, da minha amiga segurando a mãozinha dela. Eu recebi uma foto da Cecília, falando, eu tô vendo aqui, isso aqui. Eu mandei pra minha amiga ficou desesperada, porque não tá acostumada com isso. Ela, meu Deus, isso aí é invasivo, não sei o quê. Ficou nervosa, E você sabe? tinha essa sensação quando começou a postar na internet, de ser invasivo? Ou sempre postou natural? Porque eu já te Não. elogiei isso várias vezes. No começo eu falava, nossa, eu te sigo porque realmente você posta coisas reais, né? Sim. Coisas que a gente vê que é real, vida real. Eu nunca senti, assim, essa questão. Pra você sempre foi natural. Sempre foi natural, exato. Mas ela tem noção de quem você é e do que é. Eu sei que ela é muito criança, mas eu digo de você ser influenciadora, dela estar fazendo trabalhos Sim. também, porque eu Acho vejo que que você sim. pode. Ela tem, porque eu converso muito com ela. Como eu disse, eu faço sempre com que ela entenda que, por mais que ela seja conhecida, todo lugar onde ela vai, tem alguém que brinca com ela, estando ou não comigo, ela ainda assim não é melhor do que ninguém por conta disso. E por que eu falo isso? Porque eu tenho esse discernimento por ser adulta, né? Mas ela está crescendo nesse meio. Total. Então, assim, eu sinto que é importante eu deixar sempre isso muito claro para ela não cresça achando que as coisas são mais fáceis para ela. Até na escola, em relação a amigas também, né? Principalmente na escola, exatamente, que é onde ela mais fica, né? Onde ela mais convive. Então, até eu chego na escola da Cecília, gente, eu acho isso muito engraçado. Eu chego na escola dela, e aí lá também tem ensino médio, tem ensino fundamental, crianças maiores e tal.
dependendo do horário que eu vou lá, as crianças saem correndo pra ir pra porta da escola, pra me dar beijo, abraço. Tia, sou sua fã, minha mãe te assiste. Ah, eu tô sempre vendo você no celular da minha mãe, tia, eu te sigo, não sei o quê. Eu fico assim, meu Deus, que perigo. Até porque também você é muito tímida, né, Gabi? Também tem isso. E aí, eu fico assim, atrás da câmera é uma coisa, não que seja mentira, mas é só você e a câmera. Exato, aí quando chega... todo mundo vai e fala o contexto, caraca, eu falo assim, meu Deus, tá acontecendo mesmo. E como você lida com esse, não é assédio a palavra, né, mas com esse... Acolhimento? Você chegar no lugar, fã, foto, e realmente ser Cara, eu adoro. Honestamente, nasci pra isso. O Breno esses dias me perguntou assim, se você pudesse escolher entre ser famosa ou ser rica e não precisasse que ninguém te conhecesse, tipo, seria rica dos dois jeitos, mas famosa ou desconhecida. Famosa! Gente, eu acho o máximo quando eu ando aqui, posso tirar uma foto? Ai, Gabi, manda um beijo pra não sei o quê, faz um vídeo comigo. Gente, eu fico estressada quando alguém fala assim, eu bem te vi, mas eu fiquei com vergonha de falar com você. Eu falo assim... galera, por favor, né? Isso aí... Você passou na rua, viu? Vai dar um pulo. Dá um pulo logo. Foto, gente, mas eu beijo, eu abraço, a gente faz festa, eu pulo no meio da rua, e com isso você criou uma rede na internet de apoio mesmo, que você até intitulou de Cavalona, né? Exato. Que aí entra a parte mais de atividade física, o mundo fitness. Sim. De onde foi essa divisão de vou sair da maternidade, apesar de continuar postando sobre isso, e começar a focar também na atividade física? Então, quando a Cecília fez 10 meses, mais ou menos, foi quando eu voltei pra academia. E aí, nesse período, foi a época que eu comecei a voltar a me cuidar, porque eu sempre falo isso, e é por isso que eu sempre vou nutrir um amor muito grande pela musculação, porque a musculação me salvou. Eu ficava em casa, não tinha nada pra fazer, eu tive que sair do trabalho pra cuidar da Cecília. Eu não era nada além de mãe. E assim, é por isso que eu não desmereço mesmo, gente, a pessoa que fica em casa cuidando da criança 24 horas por dia. Da casa. Cuida da casa, lava... Gente, honestamente, passa roupa, isso me deixou louca. Ainda mais você, que era uma pessoa muito ativa, né? Gostava de sair, de estar com gente, não é nem sair de boate, mas de estar com pessoas. Isso me deixou alucinada. Eu fiquei muito abatida, triste mesmo, porque eu não queria ficar 24 horas em casa cuidando de uma criança. Meu Deus, eu não conseguia tomar um banho. Eu imagino o pensamento, né? Por mais que você estivesse amando a experiência de ser mãe, ao mesmo tempo, sim, mas eu também quero ser eu. Eu também quero ser eu. Na verdade, eu preciso descobrir quem sou eu, porque eu não sei, eu me perdi em algum momento, eu preciso descobrir quem sou eu. E aí, por isso que eu falo, minha mãe é meu braço direito e esquerdo, porque a minha mãe, ela tinha 2 horas de almoço. A minha mãe saía do trabalho, ia pra minha casa, ficava com a Cecília pra mim durante 1 horinha, que era o tempo que eu tinha pra ir pra academia. Que inclusive, eu não sei se a Helena ainda tem, mas a Helena tinha um pacote especial pra quem malhava no horário de meia. Isso aí. Era o horário que eu ia. E quem pagava pra mim era minha mãe, porque eu não trabalhava, não tinha dinheiro. Minha mãe pagava pra mim essa mensalidade nesse horário. Eu fico... emocionada. Não chora não, tá? Porque aí eu choro também. Mas vamos chorar, porque a ideia desse podcast é a vida real, não é isso? Então vamos... E aí eu lembro... aproveito também que você tá aí com ela, já fala diretamente. E aí eu lembro que nessa época, quando eu chegava na academia, assim, eu falava assim, meu Deus, eu posso só olhar pra mim agora, sabe? Eu não preciso saber se criança tá amamentada, se tem que trocar fralda, se tem alguma coisa. Então era um momento muito de alívio mesmo, que eu podia ser eu ali naquele momento. Eu podia só, sabe, olhar pra mim e tudo mais. E aí eu fiquei durante uns meses indo nesse horário. Fiz amizade com... Na verdade, a gente já era amigo, né? Que é o Elianai, nutricionista. Ele me ajudou muito nessa época também, que aí... eu marquei com ele uma consulta, chegou no dia, eu não tinha dinheiro pra pagar a consulta. Ele falou, Gabi, não tem problema, eu vou te atender. Ele é muito assim. Nossa, ele vou te atender, você vai fazer, você vai seguir. Eu falei, vou, Helena, ele me ajudou muito, gente. Foi minha primeira parceria, inclusive, teoricamente, né? Porque porque eu comecei a indicar o trabalho do Elianai, porque o meu corpo mudou assim. Porque tudo que ele falava, mandava eu fazia, era tudo regradinho, e já era certinho. Objetivo, você foi vendo resultado. Eu queria emagrecer. Não, eu queria emagrecer. Eu já entrei. Entrou nesse isso, sentido. Eu queria emagrecer porque meu corpo tinha mudado muito, né? Com a gestação e tudo mais.
E aí eu tava com a cintura muito larga, um pouquinho acima do peso, e aí eu queria emagrecer nessa época. E aí o Elianai falou: você vai fazer? Você vai seguir? Eu falei: não, eu vou seguir, eu vou fazer tudo direitinho. E nossa, eu mudei horrores. A Eliana uma vez postou meu antes e depois, lembra? Lembro. E aí foi uma coisa assim, chocante, porque falava. Eu fui voltando a ser eu, foi uma descoberta, assim, muito incrível. Eu falei, gente, eu tenho o meu momento, sabe? O momento de me Não cuidar. deixou de ser menos mãe por conta Eu não disso. deixei, muito pelo contrário, eu chegava em casa muito mais disposta, acordava muito mais disposta, porque eu sabia que em algum momento ali eu ia ter o meu momento, então eu ia muito, muito feliz, voltava muito feliz, foi muito bom pra mim como mulher e como mãe também. E aí meu corpo foi mudando e automaticamente as pessoas começaram a perguntar, né? Ué, tá fazendo o quê? E o Elianai, ele era danado, porque ele falou assim, não vai postar nada, vai ficar um mês sem postar nada na academia. Eu fiquei. Quando eu voltei, foi assim, o que você fez? Eu sei, sabe? Foi um choque muito grande, porque, gente, não tinha um ano de parida, meu abdômen ficou trincado, era uma coisa assim, absurda. Mas pra isso teve que mudar tudo, não só malhar, né? Alimentação, rotina, tudo. A alimentação é 90%. É. Alimentação é 90%. Se você só treinar, você muda vários outros contextos, né? Você muda... o treino ajuda a mente, Sim. Melhora a tua programação de hormônios, vai te deixar mais disposto, vai melhorar a saúde das suas articulações. Mas, se você quer ver mudança, você precisa comer bem. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem pra onde fugir. E tu tem 2 momentos aí de comer bem. É esse momento aí e o momento de agora. Sim. É verdade. É esse momento e o momento de agora. Porque Gabi sempre falou assim, gosto de treinar, mas olha, dieta é porre. Exatamente, ó. Eu fiquei com esse trabalho aí com o Elianai. A gente começou em outubro e março veio a pandemia. Então foram uns 6 meses mais ou menos. Não posso falar escondido. Na pandemia. Eu falei. Primeiro cancelamento. Já vai ter cancelado logo. Mas eu falei. Corta aí, galera. Raul, malhava Raul. Essa parte aí tu corta, pelo amor de Deus. Caraca. Você treinou durante a pandemia em casa, que eu vi. Em casa, treinava. É verdade. Isso aí eu fiz mesmo. Mas a pandemia deixou todo mundo meio, né, assim, né? E aí seguir a dieta naquela época, pra mim, era impossível. Porque ficava presa dentro de casa. Gente, nossa, eu tinha acabado de voltar a trabalhar, porque eu trabalhava em escola. A escola fechou. Cecília tinha acabado de começar a ir pra creche. Cecília voltou pra casa. Então, a vida fez assim, né? Um retrocesso novamente. Tudo que eu achei que a partir de agora ia andar, voltou. E, gente, eu voltei pra casa da minha mãe na pandemia. Foi na pandemia? Isso aconteceu, a pandemia foi em março. Em abril, eu voltei pra casa da minha mãe. Então, na minha cabeça, ao invés da minha vida estar fluindo, porque as escolas tinham, né? Eu tinha voltado a trabalhar em escola. Cecília foi pra escola. A escola fechou, Cecília voltou pra casa e eu voltei pra casa da minha mãe. E aí foi um período, assim, bem... Foi um baque muito grande. Aí surtei. Aí foi quando eu parei de fazer dieta e aí fiquei uns bons anos sem... E sem dieta, sem malhar, igual você malhava antes? Aí foi quando eu comecei a... Foi quando eu conheci o Breno, um tempo depois. E aí, com ele, eu comecei a treinar de verdade. Aí eu comecei a focar bem naquilo. Depois, mas já que você tocou no nome dele... Vamos começar esse assunto, Breno. Como se conheceram? Gente, eu e o Breno, a gente se conheceu no Facebook. Eu tô me sentindo muito senhora falando falou isso. Orkut, né? Era a vantagem. Tô me sentindo muito senhora. Orkut? Você tava aí de internet? Eu tive Orkut, MSN. Eu lembro, MSN e Easter que falava, viu? Eu não lembro, não. Não lembra? Ele falava assim, tava uma coisa quando alguém entrava, ele chamava assim, Aí tu, caraca, tem alguém chamando gente. Não, isso aí, quando a internet cooperava, né? Porque você entrava depois de 2 horas. Isso, né? Depois de meia-noite durante o dia. Pô, só 2 horas de manhã. Bate-papo da UOL. Peguei mais ou menos. Caraca, gente. Sempre tava cheio, nunca dava pra entrar. O que eu vou falar pro meu filho um dia? Filho, deixa eu te falar. A gente entrava nos bate-papo UOL. Gente, meu Deus do céu. A gente pagava e-mail, lembra disso? Exatamente. A gente viveu os primórdios. Pago até hoje, né? Porque pago... aquele aumento de giga, não sei o que, vai crescer. Tudo é pago, né? Vamos falar a verdade, tudo é pago. Mas vamos lá, Breno. Mas a gente se conheceu no Facebook, na pandemia, fazendo aula de... Gente, olha, a academia, ela tá em tudo na minha vida, assim, é muito engraçado. Tudo gira em torno do treino, academia e tal. Eu também conheci o Wagner na academia. Conheceu?
Ó, eu postei, a gente tava na pandemia, e aí eu fazia, o Marlon dava aula de dança online, porque ele dava aula à noite, né, então ele Peraí, continua... agora, rapidinho, me veio um negócio na cabeça. Tomara que eu conheça alguém na academia, né? Porque eu sou o único solteiro. Alô, galera! Ei! Ai, 2025 é o É o ano. Life, tô aí. Tô aí. Nossa senhora, cara, não é Já possível. fiz minha propaganda. Já fez. Meu Deus. E aí eu postei um vídeo dançando. Tava fazendo aula do Marlon, gravei e postei. E aí o Breno respondeu. Só que eu lembro do Breno, eu não sei por qual razão a gente se tinha no Facebook. Eu sei que uma vez eu saí com a minha amiga e aí eu vi o Breno Roteiriza. É muito difícil. Não é difícil, né? E assim, foi Ele muito trabalhava no marcante João, pra mim. né? Trabalhava no João. Vinha a pé, Sim. E aí eu lembro que eu tava andando na Roteiriza com a minha amiga, eu tava de braço cruzado com ela assim, aí eu fiquei cutucando ela pra ela olhar. Olha. Tudo que eu odeio que façam hoje, eu fiz. Porque Aham. cutucando assim, achando que não ia estar vendo. Fiquei cutucando, falei assim, nossa, que cara bonito. Mas passou anos depois, ele respondeu. Ele mandou uma carinha assim no Facebook. Aí eu olhei e falei, esse cara tá respondendo meu vídeo dançando. Aí eu respondi só com uma carinha, porque se ele mandou uma carinha, também não Vamos vamos... responder igual. Vamos lá, galera, a gente tem que responder de igual pra igual, né? Ou outro ter mais atitude e responder diretamente. Exato. Também é válido. Aí, assim, eu fui e respondi uma carinha. E aí ficou por isso mesmo. Falei, tá bom, olha só isso. Aí, no dia seguinte, ele me seguiu no Instagram. Eu falei, não. Tá mais Aí já é rápido demais, né? Aí eu falei, não, então tá bom. E aí a gente começou a conversar no Instagram. E aí foi conversando, a gente ficou meses conversando. Uma coisa que sempre me encantou muito no Breno é que, como eu sempre fui desse mundo de academia e tal, todos os caras que chegavam pra conversar comigo era elogiando meu corpo. Era sempre. Nossa, mas você é tão gostosa. Como é que você tá solteira? Conteúdo Nossa, ótimo, né? você é tão Sem papo linda. nenhum. Como é que você tá solteira? E eu achava um saco. E o Breno, eu fiquei meses conversando com ele e meses sem saber se ele estava querendo alguma coisa comigo ou se ele queria só ser meu amigo. Ele fala assim, Gabriela, impossível. Até hoje eu falo isso Mas com porque ele. ele não fala, era tão impossível. direto nesse sentido? Tu ficava... Ele não era direto de forma alguma. Mas ele é Alguma. tímido, não? Ele gosta de conversar. Ele é tímido. Gosta Ele é de bem criar tímido. esse- Mas ele gosta de conversar e ele gosta de conhecer. E a gente foi se conhecendo. Isso é raro hoje em dia, tá? Encontrar uma pessoa que Raríssimo, tenha raríssimo. E uma coisa que sempre me encantou nele também é que ele falava de si, mas ele queria me escutar, ele queria saber de mim. Isso também era muito difícil. Eu não sei hoje, né? Mas antes, dessa parte, era muito difícil. Porque geralmente as pessoas querem falar de si e não quer escutar o que Centro você das tem pra atenções. falar. Não quer, de fato, te conhecer. Isso Poucos sempre... falam, né? Aham. Poucos, Isso foi uma coisa que me encantou muito nele. Eu falava assim, pô, mas esse cara aí, qual é desse cara? Ele fica com a gente. Será que é Gente, real? Cecília quase não dormia. Foi nessa época que ela começou a dormir. Ela fez um aninho e pouco. Ela começou a dormir. E ao invés de eu dormir, eu virava madrugada trocando mensagem com o Breno. Aí eu falava, não é possível que eu não vou dormir, mas o papo era tão bom. Mas já tinham ficado, se conheciam pessoalmente, só a internet. Só internet, só conversando, Instagram e WhatsApp. A gente conversava demais. Aí a gente ficou um tempo, tipo um mês, eu acho, sem se falar, assim. Aí eu falei, sumiu. Só foi esse mês, né? ficou por Foi esse uma mês. conversa boa, acabou. Aí meu celular quebrou. Aí um dia eu tava aí eu fiquei desesperada, meu celular tinha quebrado. Aí desci a Rua Tereza pra poder botar meu celular pra consertar. E aí esbarrei com ele. Na Rua Tereza Na de Rua novo. Tereza de novo. Não tinha ninguém pra fazer assim, não. Não tinha ninguém. Aí eu esbarrei com ele, aí só que eu ia falar só oi assim de longe, né? Porque eu fiquei nervosa, sem graça, tímida. Aí eu tava andando assim, aí ele foi, me parou, me abraçou e tal. Aí ele, como é que você tá? Assim, eu falei, tô bem. Aí eu falei, tá bom. Cheguei em casa, eu falei, vou mandar uma mensagem, né? Já Aí tô a aqui gente, mesmo, já tô aqui. E por fim, inclusive nesse dia a gente se viu 2 vezes. E aí eu mandei uma mensagem e tal, e a gente voltou a conversar. Aí já foi mais rápido, ele me chamou pra treinar, a gente foi na New Life, meu primeiro encontro com o Breno foi na New ó, Life. Tá vendo? Minha chance tá na New Life, cara. Não vou desistir. Meu primeiro Mas encontro. encalhar é lá mesmo. Sério? Vai pra me inspirar. Meu primeiro encontro com o Breno foi na New Life. Foi muito engraçado esse dia, porque eu sempre malhei na New Life, né? Há anos, Sim. mas eu nunca tinha levado ninguém lá. Viu, Breno? Ela sempre malhou na live. Mas eu saí Tá. de um tom de... Eu vou malhar na New Life Ah, hoje. homem aí. Não, ele que tem ciúme, né? Não sou eu, não. Ele fala assim, foi malhar na New Life, de novo. Hoje, inclusive, eu vou malhar na New Life. Aí ele, Viu, Breno? Novamente, no dia dos no namorados. dia dos namorados. Ela vai malhar lá na New Life, Sim. tá?
Mas era no dia dos namorados, que esse programa vai ao ar outro dia, ele vai pensar que tu tá malhando na live. 2 dias, é né? verdade. E aí nosso primeiro encontro foi na academia. E aí foi muito engraçado, porque ele é enorme, né? E aí as pessoas ficavam, tipo assim, olhando. Até hoje, né, Gabriel? Até hoje, mas naquela época eu senti que o olhar foi tipo assim: essa menina nunca me apareceu aqui com ninguém, sempre fui sozinha, malhava lá há anos. Do nada ela me aparece com um brutamontes, mal educado no sentido de fechado, porque o Breno hoje ele é uma pessoa que cumprimenta, fala com as pessoas. Mudou, e né? tal. Mas antes ele era super fechado. Então, assim, o olhar foi tipo, essa menina tá louca. Mas foi o nosso primeiro encontro, e daí isso foi julho de 2020. Quase fazendo 5 anos. Quase fazendo 5 anos. E aproveitando esse aí. gancho a internet tem um pouquinho de fã e um pouquinho de hater, né? Uhum. E viralizou, que até a Helena comentou, né? Viralizou há pouco tempo o seu vídeo com ele, que era no casamento, né? Não vou contar aqui pra você poder falar. E eu vejo nos comentários, sai um G1, Metrópole, portais grandes, né? Sim. E eu vejo comentários de pessoas super elogiando e super criticando, né? E eu vejo que você responde alguns ali bem específicos. Então, como foi essa história do casamento? Se foi um casamento real, se não foi, a gente sabe, não deixar você contar. E como você lida com isso, aproveitando esse gancho de fã e hater. Essa era digital aí. Realmente, gente, muita gente ainda acha que a gente se casou. As pessoas ainda me parabenizam. Eu vi que você casou, não sei o quê. Eu vejo nos vídeos. Mas, gente, não casei, tá? Não casei. Fala isso, Breno, por favor, tá na hora, né? Já passou da hora. Vamos lá, né? Eu fui convidada para ser modelo de noiva de um evento que tem aqui na cidade, que é o Chá com as Noivas, da Liza. É um evento voltado para casamento, tem fornecedor de casamento e tudo mais. É um evento muito legal. E aí, só que eu aproveitei para fazer essa brincadeira, porque eu já tinha ido nesse evento 2 vezes, só que essa vez eu fui como modelo. E, coincidentemente, esse evento acabou sendo no dia em que eu ia me casar naquele lugar. Então, eu falei assim, eu vou me vestir de noiva, vou fazer uma gracinha com o Breno, gente. Foi no mesmo dia agora que eu me Foi no mesmo dia. Uhum. Nossa. E, gente, uma coisa que as pessoas esquecem muito. Eu sou criadora de conteúdo. Tudo pra mim é conteúdo. Se eu pegar essa xícara de café aqui, eu crio um conteúdo em cima dela se eu tiver a oportunidade. Então, assim, eu ia perder a oportunidade de fazer um vídeo. Imagina se tivesse perdido, ó. Poxa, gente, o vídeo ele tomou uma proporção muito grande, porque o Breno estava lá como se a gente estivesse casando. E ele sabia disso? Ou foi, não sabia. Ele virou as costas e me viu entrando, ele ficou rindo, meu Deus, você tá linda, o que tá acontecendo? Ele não entendeu nada. É porque você não conhece o Breno. Se tu conheceu o Breno, assim, eu imagino a cabeça dele, que a Gabriela é maluca. É maluca. Mas dá pra ver a reação dele. Ele ficou assim, tipo... aqui agora. É porque a minha mãe não tava lá. Exatamente. É porque minha mãe não tava lá, a Cecília não tava lá. Porque se ela estivesse, ele ia falar assim, eu acho que a gente vai casar. Acho que a gente vai casar agora. Cadê a criança e tal? O que é pra falar? Deixa eu pelo menos botar uma calça. Exatamente. E ele tava de bermuda, camisa. E aí eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. E eu que fui casar e o meu noivo não entendeu o que era o traje esporte fino. Porque ele tava lá todo esportivo, né? Brincando, né? Brincando. Só que em momento nenhum no vídeo eu falei que era uma brincadeira. Eu só postei porque... Nem tem que falar também. Na minha cabeça... O vídeo ia ficar ali só na minha bolha, né? Dos meus seguidores. Quem consome seu conteúdo ia ver. Exato. E eu falei nos stories também. Falei, gente, eu fui modelo, não sei o quê. Então, pra mim, ia ficar só ali. Só que não foi. Ele, nossa, estourou demais. E aí, do nada, né? E do nada. Foi do nada. Assim. Mas eu acho que todo vídeo, assim, que acho que a galera não programa algum vídeo pensando que geralmente vídeo viral. Eu sempre falo isso até pra cliente. Isso é o Instagram é uma terra muito louca. Sim. Porque tu pode postar um vídeo hoje... ter 100 visualizações e amanhã tá com 1 milhão. Sim. E eu acho não, esse vídeo ele viralizou bastante no Instagram também, mas ele foi muito no TikTok. Sim. E aí ele tomou uma proporção enorme que aí a repórter do G1 me mandou mensagem no Instagram, uma mensagem assim aleatória. Oi, meu nome acho que é Andressa, o nome dela, não lembro bem. Eu sou repórter da G1 e eu quero fazer uma entrevista com você sobre esse vídeo, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí fiquei, né? Será que é momento? Aí me chamou no WhatsApp, a gente ficou conversando, me fez 1 milhão de perguntas e sumiu. Aí eu falei, tá alguém de sacanagem com a minha cara, isso não é nada do G1. Aí, sei lá, algumas semanas depois ela me volta com a reportagem. Ela falou assim, o link da reportagem me mandou, gente.
Eu te liguei nesse Deus, dia. tu me ligou. Aham. Helena me ligou, cara. Eu falei, meu Deus, saí no G1, gente, por causa de uma brincadeira. Mas no vídeo, inclusive, ela... Mas você não percebe que as pessoas hoje em dia, assim, elas estão de saco cheio de conteúdo Automático, uma parada que tu vê que não é real. E assim, eu acho que as pessoas estão... A vida de todo mundo anda tão punk, assim. Então, tipo, caraca, trabalho em casa, não sei o quê. O tempo parece que, né, acelerou, Sim. né? Parece que a gente piscou o olho, já tá de noite, já tá acabando o teu dia, tu tem que chegar em casa e refazer aquilo tudo. Então, quando tu para pra ver na internet, tu ri de uma coisa... Eu costumo falar isso, É né? verdade. Coisas que são Né? reais e que não é forçado, né? Que Sim. Eu sempre falei isso pra você. Aí volto a falar, né? Me A parte de falam- história é real mesmo, né? Me E eu falo isso criticam pra às você vezes também. na academia, assim, de ter um conteúdo muito... A gente tem um conteúdo muito mais engraçado do que informativo, né? E até me policio de colocar conteúdos informativos, assim, a cada 4 conteúdos engraçados eu tenho um Mas informativo. eu acho que nos teus conteúdos engraçados também tem informação. E eu Sim. acho que é o seu perfil. Se você Mas muda é isso, muda a engraçado Helena. porque, assim, todo mundo fala assim, nossa, eu adoro o Instagram da New Exato. Life, é muito divertido. Sim. E eu sempre falo, gente, olha só, a internet tá muito chata. É porque o Instagram da New Life, ele não é robotizado. Não. E ele não é padrão academia. Tipo, uma coisa que você entra lá e você vai encontrar E é o a que você mesma falou, coisa né? que você vê de chegou todos do os trabalho outros de noite, perfis. cansado. Tu ligou Pô, o tu vai celular. ver uma parada chata que tu não vai nem querer ver, assim. Sim. Até acho que a gente tem que, sim, consumir mais conteúdos De qualidade, de qualidade, assim, né? verdade. Observar também o que a gente consome, Sim. de fato. Sim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o engraçado faz você ver aquilo várias vezes. Várias vezes. movimenta. Né? Exato. E aí é o que movimenta, né? Exato. Eu costumo falar que os nossos stories é a nova novela. Porque ninguém chega em casa e vai assistir uma novela. A pessoa chega em casa, ela abre no Instagram e ela vai É isso. assistir. Inclusive, E aí- se a Globo montasse uma novela nos stories, talvez desse certo. Talvez desse certo. Ó, Fica aí vou a te falar, dica. Globo, tô aí, hein? G1 aí. Ó, Cadê? G1, por Depois- favor, né? Vão me achar, né? G1 só me lembra só me chamou por causa de tragédia. Por causa Meu de Deus viralizar do conteúdo, céu, é. ninguém Vamos me levar pelo chamou, lado de não. inspiração. Poxa, É por verdade, favor, tem né? que lado que G1, você olha. Inspirou muitas SBT. pessoas. Ó, Que tá bombando. isso, tá bombando. Tá ligado que eu fui atropelada na frente da academia, né? Por uma moto, né? E Essa é uma aí, história já te real. contei essa? Aí, fui atropelada na academia, na frente da academia. E aí, eu falei assim... O Giro Serra era em cima da academia, né? Falei, caralho, meu irmão. Olhei pro teto assim, falei, porra, outra tragédia. Menos de 6 meses, fudeu, né? Pô, não dá. Aí levantei, tô desesperado, liguei com 2 sacolas, meu estagiário atravessando a rua, falei, anda logo, me ajuda aqui. Aí ele carregou as sacolas, aí cheguei na academia, tive uma crise de choro, porque achei que pudesse estar morrendo, porque podia ter quebrado a costela, porque podia Porque só perfurar levantou, pulmão, né? Sim. Né? Maluca, Aí né? quando ela abriu a porta, tava G1, SBT e Giro Serra. Mentira. A moto me lançou da calçada pra rua, eu tava na calçada. E aí, eu lembro que eu pensava só isso. Aí o Wagner, por que você levantou a Helena? Eu falei, Deus me livre, imagina outra notícia, com tragédia. Com tragédia Pô, ainda. Pelo amor de Deus, dona Academia New Life, é atropelada. Depois não sei de perder quê. a academia na Depois de- tragédia, porque ainda tem isso, né? Porque ainda Depois iam de perder linkar. a Porque academia, sensacionalismo. Na também- mesma rua, no mesmo lugar. Sensacionalismo vende, né? viraliza. Então, depois, eu falei, o quê? Tô fora. Eu ia quase morrer perfurada no pulmão, mas... na Mas tem tragédia, notícias. É real, é verdade. É, mas só pra voltar aqui. Mas voltando- Essa parte de fã e hater, desculpa, só pra continuar, né, desse vídeo, que aí eu vejo que você tem essas duas. Como é que se lida isso com a internet? De ter hater e ter fã também. Ah, isso pra mim é sem boa. problema nenhum. Hater também dá visualização. inclusive dá até Hater mais- monetiza. Eu lido com isso muito tranquilo. Mas assim, também lido com isso com tranquilidade porque estou bem mentalmente. Isso é Terapia. muito importante. Porque se você não está bem, Aí acaba se levando pra você. qualquer coisa externa vai te atingir e vai ser... isso pode destruir você. Então, assim, a internet... eu não posso virar aqui e falar assim, gente, não trabalha com a internet não, porque isso daí vai consumir sua sanidade mental. Não. Mas se você não tem uma boa mente, uma boa cabeça, uma cabeça no lugar, se você não for centrada, não faz isso com você, porque se você já não tá bem, isso vai te afundar muito, sabe? Então eu lido muito bem com isso porque estou bem, sabe? As pessoas, elas podem falar o que elas quiserem. Elas Porque isso falam... não vai te interferir. Né? Exatamente, elas falam aquilo que elas têm pra falar, pra oferecer. Uma Tem muito pessoa... mais da pessoa do que ela é. Exato. Do que o que você A propõe. pessoa... Você pode postar um vídeo que for, tava pensando nisso, sobre isso, conversando sobre isso. Sobre Pensando nisso hoje. Eu posso fazer um vídeo
de inspiração, eu posso fazer um vídeo motivacional, eu posso fazer um vídeo engraçado. Você vai ter uma visão desse vídeo e você vai ter outra visão desse vídeo. Você pode não gostar e simplesmente passar o vídeo, você pode gostar e comentar alguma coisa boa, ou você pode gostar e comentar alguma coisa ruim. Isso vai falar sobre você, sobre a sua interpretação daquele vídeo, não sobre mim. Total. Então, assim, eu sou muito tranquila em relação a isso, porque eu não comando o outro, não comando o que o outro pensa, e também é direito do outro gostar ou não de mim, gostar ou não do meu vídeo, gostar ou não do meu relacionamento. E por mim tá tudo certo. Então eu filtro isso muito bem e não deixo com que isso me abale de alguma forma, sabe? Mas porque minha cabeça tá boa, porque se eu não Que bom ouvir isso, né? Ô, Gabi, Isso é e aqui, importante. corrida ou crossfit? Ah, corrida. Que agora ainda tá na onda do CrossFit, corrida, né? com certeza. Eu falo assim, gente, eu gosto muito de me aventurar em coisas diferentes, sabe? Sempre gostei de fazer coisas diferentes. E o CrossFit tem sido uma aventura pra mim, sabe? Eu tenho descoberto. Eu acho que é muito bom a gente descobrir uma coisa que a gente é muito ruim, porque a gente fica em cima daquilo pra gente ser boa, ou menos ruim. Agora eu vou adoro fazer isso. uma polêmica aqui com um profissional de educação física. Corrida ou CrossFit? Corrida. Por quê? Mentira. Não, assim, defensor, eu acho que todo atleta de crossfit ou toda pessoa que quer treinar crossfit, eu acho que ela deveria, Helena, acho, que deveriam passar pela musculação por conta de eu acho que uma coisa linka a outra, entendeu? Então, assim, É um complemento, a Gabi talvez. pode fazer agachar, levantar, pegar peso acima do ombro, jogar a barra pro alto, poder fazer barra, porque ela tem um condicionamento físico que a musculação deu a ela. Entendeu? Então eu acho que os dois são ótimos Interligados. se forem ligados. Mas isso é minha opinião, né? Tem uma galera que vai achar que não, que acha que cross é só o cross, então que é só musculação, né? E eu acho até que o cross tem uma relação com a corrida, Também né? Porque acho. Sim. tem vários momentos do CrossFit que você tem que correr, ou Sim. seja, ali carregando algo. E o CrossFit é uma coisa que eu não gosto, mas eu já pratiquei. E eu não gosto, não. Eu gosto do cross. Só que Helena, sou muito competitiva. Porque eu fui judoca a minha vida E inteira. o CrossFit tem muita essa competição. Exatamente. E aí eu não sei o limite. Entendeu? Então eu já entendi que pra mim eu não posso fazer, porque eu vou me lesionar, porque eu vou ver o Você coleguinha entende do também lado. até onde você pode ir, né? O coleguinha consegue tanto, então eu também vou conseguir Vai tanto. conseguir tanto. E a minha Mas é cabeça, meta que você infelizmente, trabalha dessa forma. Isso é um nível de maturidade bem grande, inclusive. Você tem esse entender, você ter Não, esse eu sou discernimento. muito, mas é porque eu sou muito competitivo. Mas você é assim no CrossFit? Igual ela, ou você não tem esse nível? Nossa, não tenho, não. Eu chego no CrossFit entendendo que todo mundo que tá ali... Mas chegou você é antes assim de na mim, corrida com você, por exemplo? Comigo, eu sou. Passei nesse ponto aqui com 3 minutos, amanhã eu vou passar com 2,59. Então, eu tenho muito disso pra me manter correndo. Entendi. É mais no sentido de... Não de competir com o outro. Né? É mais no sentido assim... Às vezes a corrida tá muito pesada. Às vezes fica difícil. Tem dia, gente, que a Você corrida tá treinando pra quanto encaixa. agora? Quanto está a sua planilha? Então, Pra 21, pra 15? Pra 21. Aí é pesado mesmo. Pra 21. E aí, Pra você correr 21, por quanto que você já correu? Qual foi o teu máximo até o meu hoje? máximo foi 15. Os meus treinos de domingo geralmente estão aí variando entre 12 e 15. Mas provavelmente vai aumentar isso até, porque minha próxima corrida é dia 3 de agosto, então eu vou aumentar esse volume. Mas você tá aí. com algum profissional te acompanhando nesse Sim, sentido, sim, né? tem. Uhum. E aí a Pode corrida... falar dele. Hã? É a Eu Felipe tenho. Bernardes, Aham. ela treina numa assessoria. Na assessoria, que eu acho Fibra. que é a mais antiga. Eu acho que sim, daqui da cidade eu acho que Felipe, sim, tem inclusive, muitos já anos. trabalhou no New Life. A gente teve uma época uma parceria. E... Nossa, eu lembro. E engraçado que... Porque a corrida volta a ser o hype do momento agora, É verdade, né? mas ela já Você foi. postou alguma coisa sobre isso no Instagram? Nossa, é também. verdade. A corrida tá sendo... Você falou comigo por conta da assessoria também. Porque a corrida voltou, na verdade, a nossa época tinha o barzinho, tinha o happy hour, e hoje o happy hour começou a ser os clubes, né? A Nike, por exemplo, vai lançar uma corrida, porque ela entendeu que ela tem que estar ali. Porque ela começou a perder para Olímpicos, por exemplo, que lançou o Corre. Sim. O Corre, né? Que aí 1, 2, 3, 4, daqui a pouco tá no 1000. Mas ela começou a ver que, caraca, eu preciso estar nesse atualizando Nesse meio aí também. A Adidas já existe a corrida, né? Que a Adidas, eu não sei se hoje em dia ainda é 4 estações, mas na minha época era 4 estações, né?
gente ganhava medalha, a medalha era uma flor, assim, Sim. a gente fazia medalha, eram 4 corridas no ano. Então, assim, as grandes marcas voltaram a entender que para estar no hype do momento, ela precisava entrar na corrida novamente, precisava estar ali, né? Porque antes o atleta, ele numa Olimpíadas, por exemplo, a Nike vendia 9 a 12% a mais, porque estava só nas Olimpíadas. E o negócio da venda mudou tanto que hoje ela precisa fazer uma corrida para tentar vender o produto dela. Caramba. Né? Porque antes ela era só um Sim. nome. Quem ia correr com o Olímpicos antigamente? Não, ninguém. Entendeu? Então a Olímpicos se reinventa de uma Reinventou, forma, consegue vender um tênis bom e barato. Barato, Né? acessível. Acessível a todos. Acho que tênis de corrida também não é tão barato Tem assim. tênis de corrida de R$2.000, Sim. pô. E outra coisa, coisas que eu não sabia também, porque quando a gente montou a MB Life, eu e o Marcelo, eu fui estudar alguma coisa sobre, né? Pra poder até vender o produto. E aí, tênis tem quilometragem, pô. Tem. Eu não sabia Aí o disso. tênis tá lindo Tem. aos meus olhos, mas ele já tá Tipo, não tá me prestando. machucando, Não presta tá bom. mais. Então, assim, tudo isso Influencia, né? né? E eu escutei esses dias e até postei. Eu achei que eu ia correr na rua, que era 0,800. E aí tu passa a comprar um óculos, baixa pace, que Sim. não baixa nada, mas é lindo. E É aí lindo. você compra. E tem que ter, até porque se você. Fica aí a dica, porque sempre me perguntam: como é que você faz pra tirar tantas fotos lindas correndo? Óculos. Porque tua Senão tá cara de sempre assim. cansado. Aí ainda Tá tem isso assim, aí, Não, além e de você ai, tá linda, gente, tem foto. vou vir no pote lá de óculos. Caraca! Na moral, porque não, sério mesmo, se tu pegar, meu pai já tá assim. Mas Mas é cara, porque é uma pessoa espontânea. Mas real. esse lance de comprar é realmente, porque até hoje a internet tá nisso, né? Porque você corre na Barão hoje, você é um exemplo disso. Você tem um clique a cada Gente, curva. a Barão Esses dias tá- o Breno tá me demais. falou, achei tão engraçado que ele falou assim: Gabriel, você não foi hoje na Barão? Eu não vi nenhuma foto. As pessoas Não, estavam os fotógrafos os fotógrafos estão tudo tristes porque você não paga, você compra um monte de foto. Gente, eu Gente, compro E muito. é verdade, não é só você, porque... Não, mas eu tô vendo muita gente no meu Instagram. E olha que meu Correndo, não né? Não, correndo com foto na Barão. Com foto na Barão. Às vezes não vai nem correr, às vezes tá foto Não lá. é. Mas a Barão, gente, ela fica pipocada de gente. 9, 10 horas da manhã é impossível de correr. Mas eu acho muito máximo. Não, na pandemia a gente tem a virada de chave da atividade física, atividade né? física. E eu acho que a corrida vem ganhando força daí. Porque era uma atividade ao ar livre, onde você não compartilhava com muita gente, não sabia o que Não era de fazia. fato esse vírus, mas se entendia que ele era pior em pessoas com comorbidades, né? Então, assim, pô, vamos voltar. E aí foi ganhando força, ganhando força. Aí é o segundo momento que ela cresce. É porque as pessoas hoje não se conectam mais, né? Então não tem uma conversa. A gente tem um grupo de amizades meus, e a gente vai botando todo mundo o celular um em cima do outro, só pode pegar de meia hora. Porque senão, todo mundo você tá aqui, o trabalho Sim. te consome. Porque hoje, eu te mando mensagem meia-noite, eu espero uma resposta. Eu sou capaz de te falar assim, poxa, você nem me responde. Nem me responde. Entendeu? Porque assim, a gente perdeu o limite que a gente tinha antigamente, Total, né? total. Então também essa conversa, e aí veio criando as campanhas, teve a campanha da Meia Azul, que todo mundo corria de Meia Azul, era solteiro. Inclusive Solteiro. você pode ir lá na Barão, tá? Vai de meia azul, bota vai de meia aqui no azul. joelho. Meu nicho na Barão é bom. Vamos conversar. Não, vamos primeiro ir na Barão, né? Pra gente entender Vamos se fazer o um nicho é conteúdo bom. aí tu na Barão Vamos. pra gente entender. Vamos, eu vim aqui na Barão pra saber se o nicho do Félix é ótimo aqui Depois na Barão. a gente conversa, E aí ó. tu vai Sim, com é uma uma meia, mas boa. vai com uma meia bem assim até o joelho. Vai até o joelho, aquela de Pra pessoa futebol. entender mesmo que você tá ali solteiro, entendeu? Então, Pac. Então, assim, a corrida, olha quanta coisa a corrida Sim. cria. Sim. Né? Ela criou produtos, esse Baixa Pace era um óculos que, se você usasse isso há 2 anos atrás, nem fala, nossa, que óculos horrível. Horrível, né? não tem Entendeu? condições. Então, assim, ela criou o casaco, ela criou Sim. o manguito, ela criou a meia de corrida, que realmente faz diferença, porque quando tu entra, tu fala, pô, comprar meia de corrida. Aí tu vê quando tu compra meia de corrida, tu fala assim, caraca, é bom mesmo. É assim, tudo engraçado que na corrida, tudo que. É lógico que você consegue correr sem esses acessórios. Gente, assim, o que eu falo que a gente precisa mesmo ter um tênis apropriado, porque senão dá canelite, Lesiona. dói mesmo, Muito, mesmo. muito. Então, fora o tênis, né? O tênis é uma coisa que realmente você precisa. Todo o restante você consegue correr sem. Mas um short que não fica subindo, que tem bolso, realmente faz diferença. Uma meia poliamida O que não. short da Uzi Fit. Gente, realmente faz diferença, faz mesmo. Um corta-vento. Um corta-vento da Uzi Fit faz diferença. Que é lançamento. Então, assim, são itens que de fato faz diferença. Um relógio que marca ali certinho faz diferença. Um Eu fone, falo- bom eu falo fone por faz mim, diferença. Assim,
a tendência da Gabi, eu ainda zoo ela, porque eu vendia roupa, e eu já contei como eu comecei a vender roupa. E aí, a Gabi usava muito estampado. Eu falava assim, nossa, Gabriela, eu acho isso horrível, mas você ama, né? Então, Estampado. tá bom. Ela gostava Estampada, muito era de só roupa estampado. estampada. Eu lembro disso. Aí, a Gabi começou a usar coisas mais neutras, né? Mudar o contexto ali, a programação dela, e aí eu fui mudando junto. E aí, o Zipit vai mudando junto com a Gabriela, é mais engraçado. Aí, a Esse é o Gabi termômetro do... começou a curtir corrida. Aí eu comecei a procurar Corta-vento. corta-vento, mas é verdade. É verdade. Porque assim, ela é a blogueira oficial da Uzi Fit, entendeu? Senti um... Não, mentira, é o trabalho dela. E eu sou a primeira a indicar, de fato. Mas eu acho assim que a gente vai olhando para o que E tá a entender também o acontecendo, mercado, né? Você Entender pode o mercado. atualizar e E aí ganhar mais você vê dinheiro realmente também. que o mercado tá na corrida, Sim. né? Ele tá no hype. Inclusive, Marcelo Biro vem aí em breve. E é por isso, inclusive, que eu falei que eu prefiro a corrida do que o CrossFit. Porque o CrossFit é algo que eu estou me descobrindo também. Eu faço porque eu gosto de me desafiar. Você pode falar, Exato. eu amo CrossFit. Eu Não, e o sei, eu cross, gosto de me desafiar. sabia que é uma coisa que me surpreendeu? Porque assim, quando ele chegou, como a musculação lá é monótona, né? Tipo assim, aquilo todos os dias Todo dia e a mesma tal, coisa. o cross, ele te encanta, né? Sim. Então, eu fazia cross com o Bruno, né? Com o Bruno Cris. E quando o cross chegou, eu falei assim, pô, será que isso vai ser modinha e tal? E o cross conseguiu permanecer, assim. Ganhou Tem uma uns força amantes muito dele. Eu acho que grande. além de encantar, igual você falou, ele também desafia, né? Então, É um você desafio muito sai da rotina grande. ali, porque às vezes a Mas musculação ele te conseguiu prende se firmar, entendeu? Isso. Ele conseguiu estar ali. Ele é tipo um spinning da vida, assim. Tem uma galera que vai fazer spinning o resto, O resto da vida. E tu vê que é a mesma pessoa sempre, né? Que tá ali. Mas é legal. Eu não sei se... Pode ser que ano que vem eu fale realmente que eu prefiro o CrossFit do que a corrida. Mas o CrossFit, ele me desafia muito e eu acho algo muito dinâmico, muito diferente, tudo muito diferente do que eu já vivi durante anos. E a corrida, ela traz um sentimento que só quem corre sabe. Todas as vezes que alguma seguidora minha fala assim, Gabi, consegui correr. E realmente, o que você fala é muito verdade, porque só depois que a gente corre, a gente entende o sentimento que vem quando você termina um treino, seja ele curto ou longo, e você fala, meu Deus, não acredito que eu consegui fazer isso. E que bom que além desse certo. pensamento, você compartilha isso na internet e Sim. acaba motivando e inspirando outras pessoas. Essa, pra mim, é a parte mais, assim, Acho que é mais importante mesmo. E vamos lá, só é empreender? Não, Não, Não. acha muito difícil? acho um saco. Eu adoro. Não dá pra mim. Eu prefiro ser Vender vista... o empreendimento dos outros. Exato, eu prefiro ser vista com o empreendimento do outro. E quem hoje é empreendedor e não investe numa blogueira ou numa influencer, né? Blogueira quando tinha blog, né? Já mudou, influenciadora digital. Uma vai. influencer ou na internet. O que você acha disso? Eu acho que não empreende direito e tá perdendo muito dinheiro. Ficando Então, pra gente, trás. fica né? aqui, ó, Sim. só chamar lá no arroba. Honestamente, eu acho de verdade que a pessoa que é um bom... Quem é um bom empreendedor, de fato, não tem medo de contratar um influenciador. Porque eu acho... Quem empreende e entende que o marketing faz parte de Sim. investir. Sim, porque é um custo- investimento, exatamente. Porque o Literalmente. custo, aí ele entende que isso vai Exato, fazer é por isso que eu diferença. falo, um Se bom você não tá no empreendedor... digital, gente. Um bom Você tá empreendedor mesmo já conseguiu entender isso. E onde você quer estar daqui a 5 anos? Eita, lançou. Daqui a 5 anos eu espero não estar mais morando na cidade de Petrópolis. Eu tenho o sonho de sair daqui. Eu acho essa mesmo? cidade super pequena pra mim, sim. Eu acho que ano que vem, assim, eu já vou ter passado de tudo que eu tenho vontade de fazer aqui. E daqui a 5 anos eu estarei trabalhando com a Adidas. Eu tenho total certeza Ó, disso. Foco. A gente escreve aí. Escreve isso. É o Ela- meu sonho, É, assim. isso aí. Ela falou que queria trabalhar na crédito comercial, que ela tinha a Sim, ideia. verdade. Foi. Big Brother. Aham. Ela quer o Big Brother e Adidas Estarei Running. trabalhando. A gente vai na ter esse vídeo aí Adidas. daqui a 5 Ó, anos pra concretizar. É real. É um bate-bola final, Tá. tá? Eu vou falar o último elemento que é surpresa, que nem tá escrito aqui. Vamos lá. Esse bate-bola é diferente dos outros, tá? Não é aquele, eu expliquei isso no primeiro episódio, mas só pra recapitular. Não é amor, Breno, filha, não. Tem um Tá. contexto diferente, é de acordo com a sua vida. Tá. Vamos lá, o que Aí a você primeira vai palavra falar- que vem na sua mente, Tá. tá? Treino em dia, Constância. vida real, A minha. corrida, Desafiadora. maternidade, Eu vou falar desafiadora de novo. namorar com um gigante. Tudo de bom. Eu sempre respondo pros outros. Vou fazer contigo um dia. Tá bom. Rede social,
Inspiração. Inteligência artificial. Medo. Do quê? Do futuro. Domingo perfeito pra você. Comida. Gorda. Desculpa. Gente, pelo amor de Deus. Eu achava que era corrida na Barão. Essa me surpreendeu. Eu tô aqui assim, ó. É que eu lembrei de domingo à noite, gente. Domingo à noite eu como tanto. Então é isso, Nossa, domingo perfeito. eu como muito. Não, fechei. Começando... Não, vou me retratar. Será que vale? Começo correndo, porque realmente se eu não corro no domingo, meu dia não é... Não faz alegria. Não é completo. Mas eu termino Não comendo garante demais. conteúdo do dia. Pô, não garante conteúdo Exato, do dia. da semana eu ia até. fazer essa pergunta, mas você já falou, né? Eu ia falar Petrópolis, mas você já falou que é pequeno pra você. É então- pequeno demais. pra mim. Ozempic, tá tomando ou não? Ah, ela lançou a polêmica da atualidade. Não, explica primeiro porque era essa pergunta. Vou lá. Pô, mas aí era tão legal. Não, agora é um momento informativo também, professora. Vai lá. Não, então, olha só, gente. O Ozempic é um remédio que tá na moda aí pra emagrecer. E alguém aí na internet lançou que a Gabi tava tomando Ozempic, né? Sim. Eu hoje, inclusive, falei disso, que eu falava que eu achava que não, que eu tinha quase certeza que não, mas eu não vou botar a mão no fogo, né? Porque eu não vivo contigo, então eu não Sim. sei qual é a tua rotina. Mas que eu acho que, assim, 90% do que você tá fazendo e te conhecendo, eu acho que era esse caminho que você tá trilhando mesmo. Só ver o Instagram, né? Você É vê só os me stories seguir. todo dia. Não, e assim, ela sempre deixou muito claro que a dieta nunca foi forte. Total. Quando você assume tudo que você já faz de atividade física e adiciona a dieta, Sim. cara, eu tenho certeza que isso vai acontecer. É Algum impossível. resultado você vai... Sim, é A não ser que você tenha impossível. um treino, sei lá, um problema metabólico, Aham. alguma coisa É. que te impeça aí. Aham. Mas fora isso, E eu faço isso há muitos anos, né, também, gente. Eu treino há muitos anos. A dieta, as pessoas acham que, nossa, demora muito. Mas demora o quanto? Você levou a vida inteira comendo besteira e acha que vai ser da noite pro dia que isso vai Eu acho que a acontecer? visão de quem tá vendo também pela internet é tudo muito instantâneo. Muito né? rápido. Nossa, a Gabi mudou o cabelo. É, nossa, rápido. A Gabi foi muito mudou o corpo. rápido, Foi tudo muito Gabi. rápido. Ninguém viu o processo todo Exato. desde 2019, maternidade. Exato. E pandemia. o meu corpo, ele responde muito bem. Infelizmente, algumas pessoas gostam, outras pessoas ficam tristes. Gente, genética também tá aí, né? Conta muito. Muito. A gente pode olhar a blogueira fulana, poxa, mas a blogueira só malha de vez em quando e come porcaria, mas tem um corpo lindo. Gente, reclama com Deus. Reclama com Deus. Genética é tudo. Mas respondendo, o Ozempic, não, por quê? Primeiro, eu tenho muito amor à minha massa muscular. Eu não gostaria de perdê-la de jeito nenhum. já falei isso. Falei, gente, Você quem que faz toma perder? pô, ficou com cabeção, né? Eu não preciso, né? Não tem necessidade. Eu não faria isso com a minha massa muscular, que eu peno demais pra conquistar. Nossa, são anos de trabalho duro. E eu até perguntei se eu poderia responder dessa forma. Não vamos precisar responder, não. Não, responde com... Não vamos responder dessa forma. Não, Racho, legal. Deixa em óbvio melhor. Oi, gente, não, eu não preciso. E também, se eu estivesse tomando, eu falaria. Não tem problema nenhum em falar. É igual, a mesma coisa, ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se eu tivesse uma situação financeira hoje pra fazer uma lipo, eu faria. Eu não tenho problema nenhum com isso, com questões Cirurgia estéticas. estética, Nada. Eu acho que se você faz todo o restante e isso pode te ajudar, Por que não? por que não, Tá agregando, sabe? né? Tá agregando ali. Então, ainda que eu estivesse tomando o Ozempic, ainda que eu olhasse, tivesse procurado um médico, ele tivesse falado assim, olha, para tudo que você tá fazendo, o que vai te trazer solução hoje é isso daí. E ainda assim, eu treinando, fazendo minha dieta, bebendo minha água, fazendo meus exercícios, qual o problema? Fora que o corpo é seu e O corpo é meu. Se alguém... Nossa, o máximo que eu ia falar é se alguém quiser pagar, né? Porque isso é caro. Tô aceitando parceria? Tô aceitando parceria, mas não é uma coisa que eu faria. Parceria pra encerrar, vamos lá. Cabelo. Quem são? Quem são Quem os cuida do parceiros? teu Ah, cabelo? quem faz o meu cabelo hoje é o Lucas e o Bruno. Maravilhosos. Inclusive, eu mudei minha cor esses dias. Eu estou amando. O marrom inverno. Nesse ponto, Marrom vocês estão em inverno. comum. A gente tem vários pontos em comum. A gente tem. Unha. Unha Crisani, gente. A Olha minha que Vanessa coisa Clark. linda. Mostra a câmera aqui, ó. Ai, Olha, falei Vanessa gente. Clark, Vanessa é a do... Vanessa clarificadora, né? É só a Vanessa. Crisani Não, está é só a comigo há Vanessa. anos. Eu não posso fazer sinal que eu vou fazer amanhã, galera. Ah, não. A minha eu fiz ontem. Está prontinho. Cílios. Cílio é a Jaira, maravilhosa. Ó, Legal que A você tá olhando minha, pra ela a e tá Mari. vendo tudo, ó. reparando tudo. Agora. Seria sobrancelha. Sobrancelha eu faço com a Milena, maravilhosa. Gente, ela é novinha, mas ela arrasa. Olha que linda minha Brown Lamination.
então os kits. Tá. É isso. Aqui, posso falar do meu cupom da Growth pra usarem? Pode. Gente, Além de Esse é falar o do seu cupom da cupom, se Growth. você quiser emendar também e agradecer aí pros seus seguidores, Ah, eu falar alguma coisa agradeço. final aí de mensagem. Ah, fica à pede vontade. também pra seguir a Pod Life, Use Fit, seguir New Life, o CK, Estúdio CK, pra agradecer a parceria seguir também. a Academia New Life, seguir a Degradê. Aí A gente vai fazer, a gente vai fazer uma lista. Peraí, vamos focar Pod Life, Estúdio CK e New Life, tá É. bom? Não, No começo. eu gosto de todos. Não tô falando de gostar, tô falando de focar, que senão... Não, gente, vamos lá. Deixa eu falar, então? Tá, vai, Posso? pode, vai. Tô oferecendo. Tô querendo que vocês vão. Gente, tô precisando lá de umas curtidas, entendeu? Não sou blogueira. Não nasci pra isso. Não tenho disciplina. Porque se você quer ser blogueira, você tem que ter disciplina. Você tem que estar ali na rede todos os dias. Tem que estar a fim de contar mesmo a sua vida real, porque o que vende é a vida real. Então, segue lá todo mundo, né? Não vou falar também não, porque tem um monte aqui. Vai que esquece Segue algum, lá, né? Não Olha posso na descrição do esquecer. vídeo, na legenda, Sim. vai tá tudo Isso, vai estar certo. tudo lá, combinado? Verdade. Vai, fala do seu cupom e se Tá, despede. gente, ó, primeiro agradecer a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite, me senti obrigado muito a você. importante, principalmente por ter sido a segunda escolhida do Pod primeira Life, mulher. tá? E a primeira mulher, isso aí. Agradecer também as minhas seguidores que são sempre muito queridas comigo, sempre maravilhosas. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui hoje, né? Não conquistaria tantas coisas que eu venho conquistando. É graças a vocês, são sempre incríveis. E dizer para vocês usarem o meu cupom da Growth, tá? Porque, gente, eu sou uma mulher muito cara, eu preciso me bancar. Real. Melhor marketing da vida. Eu sou sincera, gente. Realmente são produtos de qualidade, me ajudam todos os dias. Consumo mesmo, mas eu também preciso pagar minhas contas. E eu sou blogueira, então me ajudem. E é isso, se quer encontrar ela, só chegar domingo da Barão de manhã. Domingo de tirar uma manhã na fotinho Barão. e tudo Estou bom. sempre lá, todo domingo. Não vou às 10 porque tá socado, então se você quer me encontrar na Barão, vai às 7 da manhã que eu vou Mas aí estar corre lá. risco de tu falar isso e socar também, meu filho. Melhor. Não vai às 7 não, galera. Melhor Vai às ter um 10 balanço. mesmo. Eu vou às Isso, 10. Mas antes que eu tô chegando da corrida, eu converso com vocês, não é isso? E a gente vai também na Barão domingo. Vamos criar um conteúdo lá. Mas, gente, ó, aguarde que eu vou comprar essa meia hoje. Vai com a meia até o joelho. Eu acho que a gente pode criar um conteúdo muito legal A lá gente no... podia até fazer no Barão. uma pergunta lá no Instagram, né? É verdade. Você acha que o hype do Félix tá rolando lá na Barão? Tantã. Da Cat no Pod Live. Ficou vermelho por quê? Tá vermelho que eu tô com calor. Tá com mesmo. calor? Vamos, Filha, agora é só de Gabi, agosto do ano que vem. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Tá? Ó, tomara que seja sucesso. Vai porque eu sim. tenho certeza que, literalmente, aqui vendemos a vida real. Sim. É isso. Mais uma vez, Mais obrigado, uma. obrigado, Gabi. Tamo Obrigado junto. vocês que estão assistindo. Até o próximo episódio Até a do Pod próxima. Live.